Oi galera, esse é o primeiro vídeo do canal que eu fiquei devendo pra vocês, que eu acho que quem tá vindo aqui é pelo Instagram, né? E se não for, prazer, eu sou a Ana Luísa e eu vou contar como que foi o nosso casamento na pandemia. Eu não tenho vinheta, tá galera? Eu tô um pouco nervosa. Vou contar como foi o processo do casamento primeiro. Eu fiquei noiva dia 30 de novembro, só que a gente meio que sabia que ia ficar noivo. Eu não sabia o dia, né? O pedido foi surpresa, realmente. Mas a gente já sabia que ia ficar noivo. Não sabia quando, mas eu não sabia quando, mas a gente ia. O que a gente marcou antes de começar a pandemia? Tinha marcado orquestra, eu já tinha marcado. Quer dizer, a gente já tinha fechado com a orquestra, a gente já tinha fechado com a cerimonial, eu já tinha fechado a data da igreja, a decoração já tava fechado com a Raquel e Eunice, o salão de festa já tinha fechado, que ia ser lá na Vila Burguesa, a festa. E aí depois, quando veio a pandemia, como eu já tava trabalhando com o Instagram e tudo, né, já fazia um tempo que eu trabalhava lá com o Instagram, eu recebi muitas mensagens do tipo: nossa, mas vai ter que cancelar o casamento, né, e tudo isso porque meu casamento era em dezembro. E o povo já mandava esse tipo de coisa, que não é legal mandar pra uma noiva, tá? Uma noiva não quer não, mesmo que se haja a possibilidade, ela não quer ouvir que, ai, será que vai dar errado? Mas sempre tem uns sem noção, né? E pra todo casal, tipo assim, pelo menos os que já são casados, eu acredito que já saibam que período de noivado geralmente é sempre o mais difícil, é sempre o que tem mais briga, o que tem mais... Porque é aí que você vai descobrir o que você quer que fica no namoro e o que vai pro casamento. Então sempre vai ter mais briga, né? Além de coisas que você tem que decidir junto com a pessoa e tudo mais, o que não é fácil. Quando começou, eu sou grupo de risco, né? Eu tenho problemas respiratórios e tudo. E a gente foi eu e minha família fomos pra fazenda. Uma fazenda do meu pai, que fica um pouco mais afastada e tudo, bem mais afastada, aliás. E a gente ficou lá por, acho que por uns 5 meses, acredito que seja isso. Porque como eu sou grupo de risco, meu irmão mais velho também é grupo de risco, nós ficamos lá. A gente ficou completamente isolado. E pra eu ver meu noivo era meio complicado, porque ele trabalhava no DAIA. O DAIA é onde tem várias indústrias e meu noivo namorava, meu marido, né, trabalhava numa indústria farmacêutica, ou seja, era sempre cheio de gente, o DAIA é pipocado de gente. Então a gente só se via no final de semana, que era quando ele ia pra lá. Meu pai media a temperatura dele antes dele entrar, mandava ele tomar banho longe, assim, sabe, num lugarzinho que tinha lá, pra ele não me contaminar. Começou a passar um tempo e eu vendo, né, tipo, os casos só aumentando, eu voltei às crises de ansiedade, crises de pânico que eu já tinha tido antes. E não era fácil, nada fácil. Tadinha, minha mãe que mais sofreu comigo vendo eu nesse estado. Não fiquei nada bem mesmo. E aí eu comecei a terapia e tudo, mas mesmo assim era muito difícil pensar que seu casamento podia não acontecer. Então, o que a gente cancelou foi a festa. Eu não queria a festa desde o início, porque eu preferia uma viagem. O meu noivo e meu pai que queriam a festa. Só que depois eles acostumaram com a ideia e viram que era melhor cancelar, né? Então a gente desmarcou, acho que pode falar assim, com o salão de festa. É lógico que teve um prejuízo aí, né? Mas a cerimônia a gente prevaleceu com a mesma data. Quem me tirava muito isso, tipo assim, quem me acalmava muito era a minha cerimonial. Por isso que eu sempre falo, gente, noivas, primeira coisa é contratar uma cerimonial. A cerimonial que eu indico pra todo mundo é a Fernanda Neves, que foi a minha, maravilhosa, aliás. Ela me acalmava, ela falava assim: Ana, até lá já vai ter dado uma baixada e vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Nós tivemos que diminuir o máximo de convidados possível. Eu acredito que foi 30% da capacidade da igreja, que a gente convidou, acho que foram 150 pessoas, acho que foi uma coisa assim, porque a igreja é bem grande, aliás. E minha família é muito grande. A dele nem tanto, mas a minha é muito grande. Então tiveram amigos que não tivemos como convidar. E óbvio,
a gente foi cortando, né? Foi cortando, cortando. Eu fui melhorando. Pra quem não sabe, na pandemia eu emagreci 20 quilos de uma forma super errada, super errada. Eu comprei um medicamento que nem é autorizado pela Anvisa e foi de forma super errada. Então, tipo assim, eu tava doente, minhas vitaminas estavam lá embaixo, eu tava doente, eu tava isolada, eu ficava na fazenda, mas era um local que eu não me sentia muito bem. Porque eu tenho pavor de aranha, pavor de aranha. Lá na fazenda tem muita aranha. Eu aprendi a gostar da fazenda por conta da pandemia, porque, né, eu tava morando lá, basicamente. E foi muito difícil pra mim, porque eu dava crise o tempo todo. Minha mãe tinha que revistar o quarto pra ver se tinha aranha ou não. Até hoje, quando eu vou lá, tem que fazer isso, porque senão eu fico louca desse jeito. Foi muito difícil, tipo assim, eu não sei explicar. Por exemplo, se para as pessoas que não tinham planejado nada assim específico para aquele ano, para 2020, imagina para quem tinha um casamento, sabe? Várias noivas tiveram que desmarcar, pessoas que eram para ter casado antes de mim vão casar depois. E eu acho que para essas pessoas acho que deve ter sido ainda mais difícil, porque a gente ainda conseguiu manter a data. Até porque pra gente abrir mão da festa não foi difícil. A gente teve um momento que a gente quis fazer o casamento lá na fazenda, com menos gente possível, ia ser só minha família mesmo, só a minha família e a dele. Tipo assim, o núcleo familiar, sabe? Tipo, os pais dele, os meus pais e meus irmãos. A gente pensou nisso, só que pra quem é católico sabe, isso é muito difícil, tem que arranjar autorização com o bispo. Eu fiquei muito chateada porque não deram autorização mesmo sendo... Era um caso grave, né, mas não permitiram. Não estou aberta a discutir sobre isso, aliás. Pro sem noção de plantão, não vou responder se você falar alguma coisa. Eu fiquei desolada, tinha dias que eu passava o dia inteiro dormindo, ou então eu não queria falar com ninguém, ou eu só chorava, ou eu tava bem e do nada eu começava a chorar. Eu e o Matheus, a gente passou por uma etapa muito complicada, igual eu falei, a época do noivado já é mais difícil pra gente. E naquele momento, ainda numa pandemia, foi uma coisa muito, muito complicada, muito complicada. Eu dou graças a Deus à minha terapeuta, que agora eu tô bem, né, obviamente. Eu tinha cancelado meu Instagram por conta das mensagens ridículas das pessoas, embora tinha muito mais gente apoiando do que não, é porque quando a gente tá mal, a gente só foca nas coisas negativas, é impressionante. E aí, eu cancelei o Instagram, eu fiquei uns 3, 4, tipo, o período todo que eu fiquei lá na fazenda, que eu fiquei sem Instagram. E aí depois, quando a gente tava quase voltando aqui pra Anápolis, eu voltei com o Instagram, porque eu já tava com a cabeça melhor, já tava fazendo terapia e tudo mais. E aí eu voltei com tudo, pra produzir conteúdo e tal, e pro casamento. Então a gente... depois do casamento, a gente tinha que resolver... Durante a pandemia, a gente tava tendo que resolver coisa de casa mesmo, sabe? Por exemplo, decoração, com o pessoal e tudo. Aí que a gente... Foi a única coisa que ficou pra durante a pandemia, porque a maioria das coisas a gente já tinha fechado o contrato antes, graças a Deus. Só que também tinha o vestido. O vestido a gente ia em Goiânia, lá foi com o Cristiano, meu vestido, com o Cristiano Bernardes, maravilhoso. A gente ia pra lá e era, tipo assim, as únicas horas que eu saía mesmo, sabe? Meu marido, né, ele foi muito especial, ele entendia tudo que eu tava passando, que tudo que a gente tava passando juntos, só que eu tava um pouco pior do que ele. No dia do casamento, eu falo que eu nem acreditava que estava acontecendo, porque foi tão esperado que não caiu a ficha no dia. Eu lembro que a Fernanda falou assim, nossa, a maioria das noivas que eu faço casamento, elas nem conseguem comer. Gente, eu tava lá comendo cachorro-quente, tudo, sabe? Que minha mãe montou um lanche lá pra gente, porque não tinha caído a ficha que eu ia casar, parecia que nunca ia acontecer, sabe? Até porque a maioria das minhas crises de ansiedade, de pânico, era pensando que eu
que não ia acontecer o meu sonho, nosso sonho, mas aconteceu. Eu devo a Deus por isso, sabe? E aí foi flexibilizando as coisas aqui em Anápolis e tudo. Conseguimos chamar essas 150 pessoas. Eu sei que só caiu a ficha quando eu tava lá no altar. E aí foi tudo melhor, sabe? Eu tô falando muito resumidamente de tudo, porque foram muitas coisas. A gente teve diversos problemas. Mas por enquanto é isso que eu consigo falar, porque eu já fico emocionada. Graças a Deus deu certo. Depois, se vocês quiserem, eu posso trazer o Matheus aqui pra falar da parte dele, da visão dele, como foi tudo isso. Inclusive, foi na pandemia que a gente aprendeu a dialogar mais. A gente aprendeu a se comunicar um com o outro. Antes, a gente nunca tinha sido de brigar, mas a gente era muito de colocar as coisas para debaixo do pano, coisas que eram importantes, principalmente eu engolia muito as coisas. E aí com a terapia e tudo, a gente aprendeu a conversar, falar mais sobre o que estava sentindo, colocar as coisas para resolver. Pensar assim, eu vou dar conta de superar isso ou eu não vou dar conta? Sendo que na pandemia eu deixei de fazer o que eu mais gostava, que era me maquiar, me produzir, me cuidar. Eu passava o dia todo de moletom, não me maquiava nem pra brincar de maquiagem, nada. E era uma coisa que me tranquilizava, era fazer maquiagem. Sendo que o meu canal vai ser voltado pra isso e pra casamento também, tá? E aí depois, quando eu já tava melhor, que foi nesse preparativo pro casamento, eu voltei com tudo pro Instagram, porque eu tranquei minha faculdade, odonto em AD, pelo amor de Deus, né? Quis dentista que sai. E eu comecei a trabalhar com o Instagram, meu Instagram cresceu um pouco, assim, antes eu tava com 6 mil, agora eu já tô com 11 mil. Pra mim isso é muita gente, isso é muita coisa, pra mim isso é muito importante, eu já consigo tirar uma renda dele. Eu comecei a ver propósito nisso. E aí depois que a gente casou, né, o meu casamento foi realmente o casamento dos sonhos, dos meus sonhos. Porque eu sei que muita gente quer um casamento enorme, gigante, mas no meu sonho tinha quem eu amava. Tinham pessoas que eu realmente considerava, pessoas que eu ia entrar na igreja e ia ver ali que todos ali, eu gostava de todas as pessoas que estão ali. E isso pra mim foi muito especial. Porque, por isso que teve pessoas que ficaram chateadas de não ter ido e tudo. Lógico que teve pessoas que eu gosto e não consegui chamar. Por quê? Porque é ordem de, tipo assim, de intimidade. Tem gente que eu gosto muito, mas que eu não tinha contato fazia algum tempo. E não tinha como eu colocar essa pessoa, sendo que minha família é muito grande, eu ia ter que deixar alguém da família, sabe? Não tem como, isso não tem nexo. De qualquer forma, foi muito especial. Então, acho que nisso eu fui muito abençoada. Que foi realmente o nosso casamento dos sonhos. Depois eu vou postar aqui o vídeo do casamento. Gente, assim, eu entrei com um sorriso de orelha a orelha, porque eu não tava acreditando que aquilo tava acontecendo. E realmente, só caiu a ficha quando eu tava no altar. E aí que eu comecei a chorar, mas de felicidade, obviamente. E é isso, esse foi a nossa história de casamento na pandemia. Lógico que foi bem resumida, mas eu acho que deu pra vocês entenderem um pouco. Foi difícil, mas foi muito especial. Foi um sonho. E agora a gente vai fazer 2 meses de casado. Ó, hoje é dia 10, daqui 9 dias a gente faz 2 meses de casado. Essa foi nossa história, gente. Tipo assim, do meu ponto de vista e bem resumido, porque é muita coisa, não tem como eu falar tudo aqui. Eu não quis fazer um roteiro porque é uma coisa muito que mexe muito, sabe? Tinha que ser natural. E é isso, espero que vocês gostem. E me falem depois se vocês querem que eu traga o Matheus pra falar mais coisas aqui. Os próximos vídeos provavelmente vai ser voltado pra maquiagem, que é o meu nicho. Pra quem não me segue lá no Instagram, é Ana Luísa Soares Beauty, eu vou colocar aqui embaixo pra vocês. E na biografia também, se eu conseguir fazer isso, vai dar certo. E é isso, muito obrigada por terem assistido até o final.